Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre o nosso medo de errar, sobre o meu e o seu medo de errar. Acho que essa é uma das questões muito relevantes, que volta e meia atravessa a nossa rotina. O nosso medo de errar. Como é que tá esse seu medo de errar? Ontem eu estava lendo um livro e tinha uma frase que falava sobre, dizia assim: se você erra, você cresce. Se você não comete erros, você fica estancado. Então, quando nós chegamos diante da vida, das nossas experiências e temos muito medo de errar, realmente esse medo faz com que a gente fique paralisado, faz com que estanquemos em nós tudo que pulsa ali dentro. E qual é a chance de nós não errarmos? Existe essa chance? Gente, me embananei aqui com a chance. Mas existe essa chance de a gente não errar? Olha, como eu acredito que não existem verdades absolutas, eu vou dizer que é muito difícil. Na trajetória de alguém, na vida de alguém, o erro vai estar presente. Quando eu converso com algumas pessoas, por exemplo, sobre a maternidade, sobre a paternidade, a gente já diz de cara, né? Você vai errar. Não tema não errar. Não fuja desesperada disso, porque você vai errar mesmo quando você achar que está fazendo certo. Porque o erro faz parte natural da nossa vida. E aí, quando eu trago essa fala sobre maternidade e paternidade, eu quero dizer que, inclusive, o conceito do que é o erro não é muito claro para nós. Se nós formos pegar alguns exemplos, né, de pessoas que atingiram resultados, né, que transformaram a humanidade, nós vamos perceber que durante essa trajetória existiram erros, falhas, né, resultados não alcançados. E que esses resultados não alcançados, essas falhas, foram um passo necessário e importante para se alcançar o resultado final lá na frente. Então a gente se questiona, mas então isso é um erro ou é um passo necessário? A grande verdade é que nós não temos como ter certeza das coisas nesse nível. Agora, quando nós conceituamos novamente o erro, né? Quando nós trazemos esse olhar mais leve diante do erro, nós podemos trabalhar com a possibilidade de errar, que vai estar presente muito na nossa vida, de maneira mais leve. Então, se parar para pensar na sua vida hoje, como é que você tem lidado com o medo de errar? E mais ali na frente, como é que você lida com o erro em si, com aquilo que você considerou um erro, né? Diante de uma atitude sua, de uma escolha, como é que você lida com isso? Qual é o seu apego em relação a isso? E o quanto isso paralisa você no seu crescimento, na sua liberdade, no acesso aos seus recursos, aquilo que você tem para entregar para a vida. Como é que está isso? Nesse momento de reflexão, é importante que nós abramos espaço para perceber que tipo de pensamento vem para nossa mente. Que tipo de sentimento vem para nossa mente. O que você lembra quando eu trago aqui esse assunto? Coisas que aconteceram na sua história, coisas que aconteceram no seu passado, coisas que você projeta, mas você não vai adiante em função desse medo, do medo de errar. Faz uma avaliação na tua vida hoje do quanto esse receio paralisa o seu movimento e o seu crescimento. Se a gente pegar metáforas, fizer metáforas sobre o erro em situações assim práticas da vida, como por exemplo, criar uma receita, aprender a andar de bicicleta, aprender alguma técnica, nós vamos perceber que é essencial que você lide bem com esse erro, né? Que vai acompanhar o seu aprendizado. Porque a partir daquele momento em que você faz algo e percebe, né? Não, isso aqui não funcionou. Então, como é que eu posso fazer? Você cria novas tentativas, novas possibilidades, até você chegar
aonde você imagina, ou até descobrir algo que você não imaginava, que muitas vezes pode vir a acontecer a partir de um erro, a partir de algo inesperado, né? Que pode ser considerado como um erro. Se a gente traz essa visão de erro para os nossos relacionamentos, se nós trazemos essa visão de erro para o nosso trabalho, para a nossa carreira, para a nossa vida, o nível de pressão que nós vamos colocar sobre nós mesmos diminui muito. E quando eu falo sobre lidarmos bem com o erro, não estou dizendo que nós temos que ser menos responsáveis diante daquilo que nós estamos executando na nossa vida, que nós estamos vivendo. Por mais que você seja responsável, por mais que você planeje, por mais que você organize, é possível que ocorra o erro? É bem provável que o erro esteja por ali. Na educação dos seus filhos, quando você se prepara para algo que você não conhece, ou mesmo diante de coisas que você realmente conhece. Quando a gente começa a mudar esse parâmetro que nós damos para o erro, fica mais fácil, inclusive, a nossa relação com as outras pessoas. Tanto no sentido em que você pode assumir que você fez algo que não atingiu o resultado esperado, que você errou, por mais que você tivesse uma boa intenção, por mais que você tivesse se preparado, a vida não é essa coisa estática, né? Então esse erro que nós entendemos assim, ele está sempre permeando a nossa história. E quando esse peso, essa concepção, esse conceito muda dentro de nós, nós somos capazes de aprender mais com esses deslizes que a gente considera deslizes, que consideramos erros. Nós conseguimos olhar para aquilo sem tanta vergonha, sem tanto apego, sem tanto sofrimento. Nós olhamos para aquilo como parte natural do nosso processo como seres humanos. E aí nós somos capazes, como eu vinha falando nas relações, de assumir isso primeiramente para nós mesmos e depois para o outro. Sim, eu errei. Faz parte, acontece. E também diante do outro, podermos acolher esse errar. Você não atingiu, você não chegou onde você imaginava. O outro não entregou o que você esperava. Percebe o quanto, às vezes, os erros, o conceito de erro está vinculado com expectativa? E o quanto estar preso a uma expectativa nos deixa distante de enxergar outras possibilidades que começam a acontecer à nossa volta, a pipocar, oportunidades que chegam para nós. Inclusive nas invenções, eu gosto muito de pegar esse modelo de invenções, porque a gente tem relatos de pessoas, cientistas, né, que trabalham durante anos em descobertas, inovações e enfrentam esse erro. Busco um objetivo, ele não é alcançado, faço de uma maneira diferente. Assim, vou me testando, vou experimentando. Muitas vezes no meio do caminho acabo descobrindo uma outra coisa que eu não esperava. Vou crescendo com aquilo e ali na frente, muitas vezes eu acabo chegando aonde eu queria chegar. Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Trazendo essa concepção nova. Às vezes as pessoas me perguntam, e eu acho muito válido isso, que a gente traga alguma coisa bem concreta para o nosso dia. Me dá alguma coisa para eu fazer no meu dia. Eu mesma, quando nos processos terapêuticos em que eu era cliente ou que eu sou a cliente, tenho essa necessidade, né, de encontrar algo concreto para trazer para o meu dia a dia, para a minha vida. E é muito válido. Mas a coisa mais importante de todas é que a gente consiga entender essa diferença dentro de nós. Porque aí essa concretização, ela vem quase que automática. Então, um exercício que nós podemos fazer para instigar essa tomada de consciência, mudar esse conceito, é diante de algo que acontece da forma inesperada, que é tido como erro para nós, que nós possamos nos perguntar: tá, qual é o peso disso? Quanto eu preciso colocar de peso nisso? Isso faz parte de um processo. Eu estou aprendendo.
Nós estamos sempre aprendendo. Então, essa fala, essas perguntas, elas são atitudes, são ações que acabam atuando concretamente na nossa vida, porque elas nos tiram desse piloto automático, dessa crença limitante de que nós não podemos errar, que é uma crença infantil. É uma crença infantil, é uma crença imatura, porque é impossível que você não vai errar. Você vai errar. Em um momento ou outro você vai errar. E com isso eu não quero que você passe a ser aquela pessoa que passa a mão no sentido de eu não vou nem olhar para esse erro. Mas não, que você acolha esse erro, que você busque nele a oportunidade que tem ali. Que você muitas vezes desconstrua esse erro e perceba que talvez não seja tão erro assim. Que você enxergue outras oportunidades ou que você tome para si mesmo a responsabilidade naquele processo, naquela atitude e possa transformá-la. Então fica essa perspectiva nova para que você possa fazer novas perguntas, olhar para os seus erros e as falhas e os erros de percurso com outra visão, mais leve, que você aceite que errar é necessário na nossa vida, no estágio que nós estamos. Faz parte do nosso processo de aprendizado e é impossível que você não erre. Então você fica leve com isso, porque você vai errar. Eu vou errar. Erraremos e tá tudo bem. Um beijo grande, maravilhosa semana. Namastê. Que você esteja em paz. Que você seja integralmente. E que você, mais do que tudo, viva a sua liberdade, que inclui liberdade de errar. Beijo, até!